A Federação Portuguesa de Patinagem avança com replaneamento para a conclusão da presente época do Campeonato da 2ª Divisão de Hóquei Patins. No passado dia 18 foi realizada uma reunião por videoconferência com os clubes da 2ª Divisão para discussão sobre a continuidade do campeonato, logo que seja possível. Alguns clubes queixam-se que não houve condições para manifestarem a sua opinião ou para discutirem as circunstâncias com que se podem deparar mal o campeonato recomece, como por exemplo os jogos em atraso, tendo em consideração que o planeamento agora apresentado tem calendário muito à justa. Planear o final da época em tão curto espaço de tempo e com tantas incertezas poderá ser imprudente e acrescenta dificuldades e instabilidade aos clubes e aos atletas. Esta é a opinião transmitida por alguns clubes. Carlos Seabra, vice-presidente da União Sport Clube de Paredes e responsável pela secção de hóquei patins, em entrevista ao Novo Canal, afirma que a Federação Portuguesa de Patinagem deveria promover a discussão de todos os aspectos subjacentes à competição desta modalidade, assim que seja levantada a suspensão dos jogos. Boa tarde, Carlos. Em altura de confinamento e nesta complexidade da pandemia, os clubes têm sofrido muito, quer financeiramente, quer também em termos de organização. No campeonato de hóquei não tem fugido à regra. Está a ser estudado um replaneamento para a conclusão da presente época do campeonato. Aqui, neste caso, falamos da 2ª Divisão. Qual é a posição da secção de Paredes de hóquei? Boa tarde, Emília. Boa tarde a todos. Antes de ir direto, para não ser muito redundante, há que enquadrar isto que o Paredes retomou a atividade há 3 épocas atrás. Na 2ª época já apanhou a pandemia. Foi obrigado a começar a época em julho do ano passado. Quer dizer que, se esta época continuar, o Paredes, como outras equipas, vão fazer, perdoem a expressão, mas 3 pré-épocas. 3 pré-épocas. O que é que isso significa? Isto significa que os jogadores já estão parados desde dezembro. Isto, tudo o que há é conjecturas. A conjectura de que era para retomar em fevereiro, depois agora retomar em abril, mas são conjecturas, porque a parte governamental ainda não disse, nem fez nada, nem deu autorização para nada. Jogadores que não são profissionais e por isso que não são profissionais e que não têm treinado porque também não podem treinar, não é? Devido ao confinamento. Não têm treinado. Vai para 4 meses sem treinarem. Será isto benéfico? Será, não percebo eu, mas prejudicial à saúde de um atleta estar 4 meses sem competir e depois fazer uma pré-época de 15 dias para retomar um campeonato? Isso será o ideal? Ou seja, fisicamente os jogadores também não estarão preparados, para esta retoma. É claro que estamos a falar, isto são tudo conjecturas, mas há que ponderar muito bem a retoma e as condições da retoma. E eu ponho logo à partida, é isso. Outra, a questão económica dos clubes, que, como é sabido, a economia portuguesa está como está, não é? E o hóquei amador vive dos patrocínios. Ou seja, sem jogos não tem patrocínio. Sem jogos não tem patrocínios. Isso está a afetar financeiramente o clube? O clube, eu falo por União Sport Clube Paredes, mas de certeza 90% dos clubes estão iguais ou piores. Por isso, há que pensar muito bem na retoma. A Federação tem que pensar que existe para servir os clubes, não é? Mas a Federação Portuguesa de Patinagem tem discutido este assunto com os clubes? Sim. No passado dia 18 houve uma reunião. De lá saiu alguma conclusão ou não? Não. Ou melhor, apresentar um novo plano, que não sabemos se ele será ou não execuível. Plano para retomar o campeonato. Mas, infelizmente, nessa reunião falaram de 28 clubes, se não estou em erro, falaram 4 ou 5 clubes. Quer dizer, vejo os clubes muito calados, o que me entristece um bocado e gostava que isso viesse
ser discutido na praça pública para sabermos a opinião dos outros clubes, porque saber só a opinião dos clubes que estão lá em cima, os ditos que estão em condições de subir e que têm mais recursos financeiros, não é saudável. Há que haver porque a segunda divisão é composta não é por 2 clubes ou 3 clubes. A segunda divisão são muitos mais clubes, por isso todos deverão dar a sua opinião e a Federação ouvir a opinião dos clubes. Mas porquê é que isso não aconteceu? Se houvesse a reunião no dia 18 com a Federação Portuguesa, não me pergunto. Porquê é que não se manifestaram? Não era a altura ideal? Eu manifestei-me, não sei, mas não sei porque é que os restantes clubes... Mas na sua opinião, essa maioria de pessoas que não se manifestou concorda com a conclusão do campeonato? Ou prefere que... É assim, eu não posso falar pelos outros. Temos tido conversas e sei que grande parte está como nós. Há que medir bem e ponderadamente a retoma do campeonato, se isso vai ser benéfico para o hóquei. Porque, conforme as coisas estão a ser feitas, achamos que não está a ser da melhor forma. Não é? Estão criadas as condições, mas então o Carlos defende que deverão ser debatidos vários aspectos, no caso da Federação optar pela conclusão do campeonato, deverão ser discutidos aspectos que tenham a ver com as condições em que este campeonato vai continuar. Remarco isto porque, é assim, os clubes estão sem quaisquer recursos financeiros. Nós não sabemos quais são as medidas adicionais que vão ser tomadas, não é? Ou impostas, para nós regressarmos à competição. E a quererem fazer jornadas duplas. Isto vão-nos obrigar a fazer testes de Covid. A Federação diz que já os tem à venda e que já nos pôs, mas nós vamos gastar algumas centenas de euros. E centenas de euros só para os testes. Para um clube pequeno. Para um clube pequeno já é muita coisa. Quais são as condições da retoma? Quer dizer, isto nós estamos em março. Praticamente estamos em março. Quais vão ser as condições da retoma? Vamos retomar em abril? Em condições? Como? Tudo isto deveria ser discutido. E, perante o curto espaço de tempo que há, deveria-se equacionar a não retoma do campeonato. E depois ver qual é a melhor coisa. Se era retomar o campeonato ou se não retomar o campeonato. Hoje em dia a Federação, pelo que eu tenho, só tem em vista uma coisa, que é a retoma do campeonato. Mas nós deveríamos pesar as duas coisas, porque, e isso nem quero imaginar, que esteja na cabeça da Federação, que seja chegar aos 2/3 do campeonato, que é aquilo que eles precisam para homologar o campeonato, e acabem de vez. Isso é que nem quero pensar nessa situação. Agora, está-se a discutir retomas com bases muito frágeis, sem saber o que é que se vai passar, o que é que o Governo vai autorizar, o que é que o Governo não vai autorizar, e não se está a discutir, por exemplo, a não retoma. E os clubes se organizarem para começar uma época, próxima época, em condições, com as equipas saudáveis, com tudo direitinho. Vamos que haja uma equipa agora que tenha um surto de Covid, como o Paredes já esteve em confinamento, e outras equipas, vai parar. Já há jogos em atraso, vai haver jornadas duplas, isto vai ser uma confusão total. Por isso, acho que o Paredes nem é a favor da não retoma, nem a favor da retoma. É que sejam discutidas verdadeiramente quais as condições em que se vai retomar. Ou seja, que seja definido um plano estratégico, não é? Que contemple todas as condições para, no caso de se retomar o campeonato, haver segurança e todos os níveis. Mas isto é assim, mas como é que se vai discutir se nós não sabemos? Nós estamos a fazer planos, porque nós não sabemos quando é que vai acabar o confinamento, quando é que o Governo nos vai autorizar. É o que o Carlos disse, são meras conjecturas. É? Estamos a fazer conjecturas. E estas conjecturas caem-nos aos clubes, e os clubes têm estado calados. E essa é a minha revolta, de os clubes estarem calados nesta situação. Nós tivemos que vir cá, porque eu estou aqui hoje perante
a Emília, aqui no Novo Canal, a pôr a nossa opinião. Não estamos a dizer que somos contra, que somos a favor. Temos que as discutir. E são os clubes que as têm que discutir. Não é a Federação impor e os clubes acatarem. Os clubes têm que discutir qual é a melhor forma de retomarem ou não o campeonato. E aqui, se calhar, deixo ao Novo Canal o desafio É um assunto merecedor, certamente, de discussão nos próximos tempos e que vamos seguir atentamente. Muito obrigada por ter estado neste jornal. Carlos Seabra, responsável pela secção de hóquei patins do União Sport Clube de Paredes. Luís Sénica, presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, afirmou ao Novo Canal que nas reuniões que têm sido realizadas foi opinião geral que logo que seja levantada a suspensão, os clubes querem voltar a competir. Ninguém se manifestou contra o replaneamento do calendário para a conclusão da presente época do campeonato da 2ª Divisão. As sugestões apresentadas foram aceites e desde março do ano passado que a Federação tem criado condições para responder a algumas das necessidades dos clubes e atribuído apoios, mesmo a nível financeiro, para atenuar as dificuldades existentes. Segundo este responsável, refira-se que os problemas vividos atualmente pelos clubes relativamente a esta modalidade serão brevemente alvo de debate no Novo Canal, numa mesa constituída por vários intervenientes.